7 motivos para a esquerda latino-americana, inclusive, e principalmente a brasileira, que está governando o Brasil atualmente, se desesperar com a vitória do libertário Javier Milei. Ele que venceu em uma margem histórica, se pegarmos os últimos 40 anos, desde a redemocratização, um curto período ali com o Macri, mas um governo totalmente à esquerda, radical do Foro de São Paulo, hoje Grupo de Puebla, há 40 anos, né, que o esquema direita-esquerda, o teatro das tesouras, a moda Los Hermanos, vem dominando o país. Ele abriu ali cerca de 12 pontos de vantagem, fora as outras cocitas, né, que apareceram na internet com as cédulas e etc. Mais uma vitória histórica expressiva, 12 pontos praticamente de vantagem do segundo colocado e atual ministro da Economia, pelo menos até dia 10 de dezembro, Massa. Amigo do Fernando Haddad, nosso ministro da Economia aqui no Brasil, que já levou o Brasil a um déficit absurdo e histórico. Lembrando que o governo pegou o país em janeiro com dinheiro em caixa. A realidade é essa. Bom, mas quais são os 7 motivos, né, que vão fazer com que a esquerda latino-americana, entre em desespero? Lembrar a você, o Javier Milei já tem viagem marcada para Israel e também para os Estados Unidos, inclusive antes da sua posse definitiva lá na Argentina. Ele já começou as nomeações. Ali, o grande cargo que está sendo esperado é do ministro da Economia, que é um cargo extremamente delicado, porque o Massa está entregando uma bomba nas mãos do Javier Milei. Javier Milei não tem a maioria, ele é político há 3 anos, se não falha a minha memória, mas conseguiu as votações mais expressivas na Câmara Baixa ou Alta. Ele conseguiu aí, né, um partido extremamente novo, e ele conseguiu eleger um número considerável de deputados, mas é ínfimo comparado ao que tem o Unión por la Patria Juntos por el Cambio. A União pela Pátria e Juntos pela Mudança. União pela Pátria é a coalizão de esquerda e Juntos pela Mudança, ou Juntos por el Cambio, é um partido de centro, né, centro-direita, que sempre atuou ali no Macri e da Bush, que foi a terceira colocada, que apoiou o Milei no segundo turno, né, a segunda volta, apoiou o Milei. Eles têm a maioria. Agora, ninguém tem a maioria absoluta para avançar os seus projetos com margem de votação na Câmara, o que demonstra uma certa dificuldade que o Javier Milei vai ter. Mas, enfim, ele agora está na nomeação, né, quebrando aí fatores históricos, e o mundo inteiro está esperando, inclusive o mercado financeiro. Há uma expectativa, lendo aqui por trás da Argentina, como o FMI, o Banco Mundial, eles vão reagir diante da eleição do Javier Milei. Depende das suas ações. Vocês têm que entender o seguinte aqui, eu já vou dar os 7 pontos agora, tá? Que existe uma questão aqui do balanço. A campanha é uma coisa, a outra coisa é a solidificação do que ele vai conseguir aprovar diante da conjuntura política. Então, uma coisa é o discurso eleitoral e a outra coisa é colocar em prática a promessa de campanha, que depende do jogo político, a sua capacidade de articulação. Então, uma coisa é aquela figura libertária, né, falando que os esquerdistas são merdas, enfim, a expressão aí que eu não vou falar em português, mas e a outra coisa é o cara com a motosserra, e a outra coisa é o cara tendo que fazer articulação política para avançar com projetos que são extremamente urgentes e necessários, né, na Argentina, ok? Então, ele quer dinamitar o Banco Central. Será que ele vai ter apoio na Bush? Ele vai ter apoio no Juntos pela Mudança, né, no Juntos por el Cambio, que é ali o partido centro, né? Será que ele vai ter esse apoio? Então ele vai ter que flexibilizar. Então onde esse pêndulo, esse balanço vai parar, esse ponteiro vai parar, é que vai mostrar a capacidade do Milei em dialogar. Só vou falar uma coisa para vocês aqui. Existem muitos ruídos na própria esquerda, na esquerda do Massa, né? Nos peronistas, no kirchnerismo, né? Do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner. Existem muitos ruídos. O partido está fragilizado. Foi o que mais perdeu cadeiras, né, seguido inclusive o da Bush. Perdeu muitas cadeiras como deputado, né, tem um número maior de senadores, mas ninguém tem a maioria
entre os deputados. Agora, somando, fica parelho, somando a união do Milei com o partido da Bullrich, que o apoiou, o Macri, automaticamente tende a ficar igual, né, mais ou menos igual o número de cadeiras para poder avançar os projetos na Câmara dos Deputados. Mas voltando para cá, quais são os 7 pontos que farão a esquerda latino-americana, que já está fazendo a esquerda latino-americana, se desesperar com a eleição de Javier Milei? Eu vou ser objetivo agora. O primeiro ponto é o seguinte: enfraquecimento do Mercosul. Eu mencionei para vocês ontem, eu estou sendo didático aqui. Enfraquecimento do Mercosul é o primeiro ponto que nós temos que evidenciar. Tá? Porque o próprio Javier Milei diz que a Argentina vai seguir o seu próprio caminho, fecha aspas. Né? Então, automaticamente, quando ele se distancia, né, falando que vai se distanciar do Lula, vai se distanciar das ideias do Mercosul, né, e negociações do bloco com a própria Europa, ele está dizendo que a Argentina vai seguir o seu caminho, buscando o melhor modelo para alavancar a sua economia e sair do buraco que está agora. Né? Então, esse é o primeiro ponto que gera uma preocupação. Por quê? O Mercosul, o Lula com o seu ministro, o Haddad, né, o grande economista Haddad, eles não sabem o que estão fazendo, essa é a verdade. Estavam avançando com a ideia de uma moeda única no Mercosul, uma moeda única entre Brasil e Argentina, uma moeda única entre os países do BRICS, a necessidade de trazer a Argentina para os BRICS, assim como o Irã, assim como a Arábia Saudita, por aí vai, criando um grande bloco para interromper a hegemonia do dólar, né, da dólar como moeda de troca internacional, moeda de paridade internacional. E a Argentina saindo disso é um grande problema para o Mercosul, e o Javier já falou que está aqui com as portas abertas para um diálogo maior com os outros países, mas fora a tratativa Mercosul. O segundo ponto é o seguinte: o segundo ponto é o abandono da agenda ideológica. O abandono da agenda ideológica, por exemplo, ideologia de gênero, a questão do aborto, a questão da Agenda 30, né? Então, a Argentina sai, pelo menos enquanto posição governamental, de estar alinhada, afinada com o que está tocando a agenda mundial e também aqui no Brasil, né, que é o grande país. Então, o sonho ideológico está dando um passo atrás, apesar de que, né, há um número maior de países latino-americanos que são esquerdistas ainda. Mas há uma mudança que eu vou comentar para você. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é uma mudança em relação à segurança. Eu comentei ontem e comento agora também. O Javier Milei é a favor da redução da maioridade penal, o que automaticamente está conectado com a outra ideia dele, política dele, que vai depender de muito diálogo, né, para poder avançar isso, que é a questão do armamento do cidadão de bem. Então, por outro lado, a redução da maioridade penal. Então, isso choca diretamente com a posição do governo brasileiro, né, que inclusive tem toda uma questão aí ideológica de vitimização do meliante. O cara vai só roubar para tomar uma cervejinha, vai roubar o celular para tomar uma cervejinha, por aí vai. Então isso conflita diretamente, né? Então os traficantes são meninos, né? Os meninos. Essa é a linguagem da esquerda latino-americana, né? Com grupos terroristas que atuam na Colômbia, que atuam em vários lugares, né? Grupos armados, traficantes, são meninos. Então tem uma questão do diálogo cabuloso. Então esse é o terceiro ponto que eu destaco para vocês. Agora, o quarto ponto é o fim da parceria do Inácio com o governo de esquerda. O fim da aliança do Foro de São Paulo, que sempre regeu a Argentina e atuou na América Latina. Aqui no Brasil, PSDB, PT, e na Argentina sempre ficou ali no partido de centro, né, Macri, e com os peronistas, o kirchnerismo. 40 anos nessa lógica. Como eu falei, uma leve interrupção ali, leve interrupção no Teatro da Tesoura, versão argentina, mas é uma interrupção clara, é uma quebra muito forte. Vou lembrar a você que o Alberto Fernandes, né, o atual presidente da Argentina, ele veio visitar o presidente brasileiro, né, quando ele foi preso, e ele esteve aqui no Brasil, inclusive quando o Inácio assumiu a presidência. Então é um vínculo muito forte. Rompeu-se agora esse vínculo Argentina e PT, né, esquerda Brasil. Rompeu-se esse vínculo de mais de 40 anos. Entendam que isso é muito significativo para a engrenagem de poder da grande pátria. Sem a Argentina, isso muda o cenário completamente. Eu vou falar do Uruguai, eu vou falar do Paraguai, já. Peraí.
Lembrem-se o seguinte, o próprio Lula já tinha conseguido para a Argentina um empréstimo de 600 milhões diretamente através do BNDES, não falha a minha memória, e através de organismos internacionais, que é o Banco para o Desenvolvimento da América Latina. Então, através do Banco de Desenvolvimento da América Latina, momentos antes da eleição na Argentina, o Lula conseguiu um empréstimo na casa de US$ 1 bilhão. Então, primeiro, 600 milhões, depois 1 bilhão, logo ali no início do período da eleição, para dar um gás, enviando inclusive equipe de marqueteiros do PT. Marqueteiros do PT que atuaram, né, inclusive com um grande apoio, né, da Justiça Eleitoral Brasileira, né, com o apoio da Justiça Eleitoral Brasileira, mas os marqueteiros atuaram muito forte, propagando mentiras e com apoio das mentiras do Janones, que não está sendo penalizado por confessar que espalhou fake news para prejudicar o Bolsonaro, mas ele não vai ser penalizado, né? Bom, enfim, então aqui é um rompimento claro, do mandatário brasileiro com a lógica de poder da Argentina, dos esquerdistas argentinos, que sempre fluiu muito bem. Agora, vamos lá, mais um detalhe aqui para vocês que eu acho que vale a pena a gente conversar, que é o quinto ponto, né? Estamos no quinto ponto. A América Latina está em um ponto de inflexão. O projeto de poder esquerdista da América Latina está ruindo. Por quê? Se você olhar para a eleição do Luiz Pou no Paraguai, recente, direita. Se você olhar para o Daniel Noboa, do Equador, também direita. Se você olhar para a eleição do Santiago do Penha, né, que é o Penha, né, do Paraguai, você consegue ver direita. Então, Paraguai, Uruguai, Equador, olha para você, olha agora para o Chile para você entender o que está acontecendo, né? Olhe para o Chile e você vai entender o que está acontecendo lá com o Boric, a insatisfação popular, né? O Boric, esse garoto, projeto mal acabado de comunista em desenvolvimento, ele não está conseguindo avançar com as suas ideias e não tem o apoio, como ele imaginava que teria, e agora o projeto de poder está fracassando ali no Chile. Então, entenda, a América Latina está em um ponto de inflexão e veremos, né, se o Senhor permitir, veremos o rompimento desta corda, tá? Olha, sexto ponto. Uma mudança radical de macroestrutura econômica, de visão de macro de economia. Uma é estatizante e a outra é liberal. O libertário Javier Milei, cujas ideias ainda vão ser lapitadas, aprimoradas, vai depender dessa pavimentação das ideias, dessa articulação com o partido de centro, né, centro-direita, e ali independentes são pouquíssimos, dessa articulação para negociar e pegar aqueles que são os dissidentes da esquerda, que já estão ali pondo a corda, né? Tem muitos ruídos na esquerda, e ele conseguir articular para aprovar os seus projetos. Mas uma coisa é certa, a Argentina vai mudar a sua visão macroeconômica em direção ao liberalismo, menor presença do Estado, iniciativa privada ganhando mais destaque e preponderância, né, na alavancagem da economia, redução da carga tributária, redução da presença do Estado. Então, um governo socialista, ele justifica a maior presença do Estado, ele justifica a maior subida dos impostos, né, para trazer recursos para o Estado e investir no social. Certo? Benefícios sociais, mas isso está provado historicamente que a esquerda utiliza desses argumentos, que são lindos e bonitos, para encher a sua máquina e manter o seu projeto de poder, perpetuar-se no poder, criando um ciclo de dependência ideológica, econômica, pois não resolvem os problemas da sua população de modo geral. Tá? São sempre subterfúgios criando dependência. A história de ensinar a pescar, ou você dar o peixe para a população, eles preferem sempre dar o peixe. Então, há uma mudança aqui, gente, abrupta em relação à macrovisão econômica. Qual é o grande desafio do Milei? Para a gente poder concluir. Eu ia colocar mais alguns pontos, mas qual é o grande desafio do Milei? O grande desafio do Milei, eu falei no início e concluo agora. O grande desafio do presidente da Argentina é a sua capacidade de articulação, a sua capacidade de negociação. E isso vai ser algo interessante de se ver, porque a campanha do Massa, do petista, versão Los Hermanos, né, do kirchnerista, do peronista, né,
esquerdista Massa, ministro da Economia, foi construída em cima de muitos ataques e propagandas de que o Javier Milei ia fazer as coisas mais atrozes, mais absurdas. Por exemplo, foi o que o PT fez dizendo que o Bolsonaro ia acabar com Bolsa Família, tudo isso, sabe? Lembra da PEDO, aquela coisa toda? Eles fizeram lá na Argentina, só que lá não deu certo, não colou. Então agora o grande desafio do Javier Milei vai ser construir a imagem do articulador. Ele tem pouco capital político histórico, tá? Ele tem muito capital político porque é um fenômeno. De 3 anos para cá, o cara colocou um número considerável de cadeiras, 30 e alguma coisa, se não falha a minha memória agora, né? Ele colocou senadores, ele venceu a eleição, teve uma eleição expressiva concorrendo contra a máquina pública, né? O recurso público contra a pressão do Brasil, a interferência do Brasil, uma interferência internacional na eleição argentina, assim como teve a interferência do Joe Biden na eleição brasileira, teve interferência do Brasil lá na Argentina, teve interferência da China lá na Argentina, né? Direta e indireta, na Argentina, da China, intervenção na Argentina, interferência, perdão, foi indireta, né? E aqui, do caso brasileiro, Lula interferiu direta e indiretamente na eleição argentina, enviando equipe de marqueteiros, trabalhando na campanha para a continuidade do projeto de poder, que vem mais de 40 anos, destruindo a Argentina com inflação em mais de 140. Então, vejam, o grande X da questão vai ser sua capacidade de onde ele vai colocar esse pêndulo. Ele vai tentar realmente levar ao rompimento total, ou ele vai buscar uma articulação gradativa, que é o que eu imagino, uma articulação gradativa contando com o apoio, né, da candidata que ficou no terceiro lugar e o apoiou no segundo turno. Eu acho que ele vai construir dessa maneira. Então, é o que a gente tem que analisar aqui. Mas existem danos ao projeto da Grande Pátria, eu mencionei alguns aqui para você. Quero destacar que esse vídeo também contou aqui com observações do Gazeta do Povo, ok? Meu muito obrigado, convido vocês a fazerem parte da minha comunidade de ensino, né, o Aba Play, vídeos, séries, documentários, material didático, você assiste no computador, baixa o aplicativo, assiste no aplicativo também. O link está bem aqui embaixo, um grande abraço, compartilhe para todo mundo, tchau, tchau.